A crise do coronavírus está colocando em xeque todos os fundamentos do populismo de extrema-direita. Entenda por quê. Antes, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos. O que acontece? O populismo de direita, esse que nós conhecemos por Bolsonaro, Trump e outros líderes governantes, Salvini na Itália, Boris Johnson, ele tem uma agenda que vai contra a globalização. Eles chamam lá, né, globalismo, etc. O nosso chanceler Ernesto Araújo é um emblema disso. Então ele vai contra a globalização, ele vai contra o aparato estatal, ele desorganiza o aparato estatal, ele vai contra o saber de especialistas, ele questiona a ciência, questiona os especialistas e ele vai contra benefícios para todos. E o coronavírus exige para o seu combate as 4 coisas. As ações globais são fundamentais para combater o coronavírus. O poder de reação do governo, haver um governo organizado, uma burocracia organizada que atue na área de saúde pública e outras áreas também, mas evidentemente o olho do furacão é a saúde pública. É fundamental que haja um aparato estatal bem organizado, que é o problema agora dos Estados Unidos. É importante, é fundamental, importante não, é crucial, é fundamental a participação de especialistas, a participação de cientistas no combate ao coronavírus e, por fim, é algo que tem que levar em consideração a situação de todos. É interessante que o populismo de extrema-direita ele faz os seres humanos, né, aquela imagem hiperindividualista, figuras isoladas, atomizadas, que podem sobreviver sem contato uns com os outros. Ao passo que o coronavírus mostra que não. A gente fica pensando, olha, estou muito conectado com o celular, não convivo mais com as pessoas. O coronavírus mostra que a nossa convivência entre todos, entre as pessoas, é imensa. É que a gente não percebe. A gente pode até conviver hoje mais, até olhando muito a tela do celular. Transporte público, as idas aos locais públicos ou locais privados frequentados por muita gente, supermercados, mercados, bares, restaurantes, locais de divertimento, local de trabalho, locais de cultos religiosos, enfim, inúmeras atividades, dezenas, que todos nós participamos mostrando a conexão entre as pessoas. E isso, esse populismo de extrema-direita lida muito mal com isso. Ele quer justamente as pessoas no celular atomizadas, recebendo somente as mensagens, as matérias, as notícias que eles enviam. Mas o fato é que o coronavírus coloca todos esses desafios para o populismo de direita. O coronavírus pode, por conta disso, enfraquecer o populismo de direita? Sim, não tenho a menor dúvida que isso pode acontecer. Porque agora todos os populistas de direita que negavam tudo isso que eu acabei de falar, negavam a importância da globalização, negavam a importância de um aparato estatal organizado, ativo e prestativo, que haja com eficiência, negavam a conexão entre as pessoas, o saber de cientistas e especialistas e negavam a necessidade de se fazer políticas públicas para todos, em particular os mais necessitados. Eles terão que fazer e terão que aceitar tudo isso. Isso já está acontecendo, por exemplo, Trump já faz isso nos Estados Unidos, todas as medidas. Por quê? Porque a pressão sobre Trump é muito grande. Ele não consegue mais manter. Eu sempre digo, é muito difícil comparar Trump com Bolsonaro, porque Bolsonaro copia Trump, mas ninguém dá bola para Bolsonaro. O país, o Brasil, não faz parte do grande jogo, do grande negócio internacional. Agora, Trump não. Do mesmo jeito que algumas barbaridades inofensivas que Trump fala eram aceitas pelos líderes europeus por conta da importância dos Estados Unidos, para que a gente vai criar confusão com ele? Ele é o presidente da maior potência e não vamos criar caso com ele. Isso por um lado, mas por outro lado, quando essas barbaridades começam a ameaçar de fato todo mundo, aí a pressão sobre Trump é imensa. Absolutamente imensa. Então ele está sofrendo pressões imensas nos Estados Unidos. Tanto é que está liberando bilhões, está fazendo o contrário do que sempre defendeu, que sempre pregou. Está tendo que agir
em conjunto com líderes europeus, está tendo que agir em conjunto com a comunidade europeia. No primeiro momento, suspendeu os voos de toda a Europa, menos Reino Unido. Depois passou a suspender também os voos do Reino Unido. Quer dizer, Trump está fazendo tudo o oposto, o inverso do que ele sempre defendeu como sendo um populista de direita. Boris Johnson, a mesma coisa no Reino Unido. Agora, tem algumas sutilezas. Eu estava acompanhando uma coisa lá do Reino Unido. Boris Johnson colocou os cientistas e os especialistas da área de saúde pública na linha de frente e se retirou um pouco disso. Ele abriu o caminho, disse que essas pessoas iriam entrar e quando ele vai a público, não vai junto com essas pessoas. Existe uma esperteza aí, existe uma malandragem aí de Boris Johnson. Ele está dizendo o seguinte, olha, se isso daí der errado, se a sociedade interpretar como tendo fracassado, eu volto à linha de frente com o meu discurso de sempre. Tá? E se der certo, tudo bem, ele era o governante, ele está lá, ele é o primeiro-ministro. Então isso é uma malandragem de Boris Johnson. A comunicação tem algumas coisas muito pensadas, não tudo. Tá? Não adianta você imaginar que tudo é pensado tintim por tintim. Não é assim. Existem muitos erros. Não idealize a atividade política. Ela é muito aleatória, muito anárquica, muito cheia de equívocos e muito cheia de erros. Tá? Então, é muito interessante isso que está acontecendo. O populismo de direita sendo desafiado por um inimigo comum, um inimigo de todos nós. Um vírus, o coronavírus, que obriga que os populistas de direita façam o oposto do que sempre defenderam, dando razão ou legitimando a agenda de seus opositores. Tá? De novo, não significa o fracasso deles, muitas águas vão rolar. Agora, trazendo isso para o Brasil, eu pensei isso de um modo geral, agora vamos pensar isso para o Brasil. Nós aqui não temos uma coisa que o populista de direita usa no caso do coronavírus, que é o problema da imigração, né? Problema para eles, populistas de direita. É um tema que eles se utilizam muito. Isso daí na Europa e nos Estados Unidos pode ser utilizado. Não é o caso do Brasil. Porque o coronavírus não tem nada a ver com nenhuma imigração. E a gente não tem esse problema de imigração no Brasil, pelo menos por hora. Então isso não é algo que possa ser mobilizado por Bolsonaro. Ele segue a rota, ele em nenhum momento recuou, como Trump fez, ou em nenhum momento adotou a postura de Boris Johnson, uma postura muito mais racional. De Macron nem se fala. Né? Macron em nenhum momento negou a importância de nada disso. Ele não teve que fazer a inflexão que fez Trump, que fez um pouco Boris Johnson. Bolsonaro não fez inflexão alguma, ele continua batendo nessa tecla e insistindo. Será muito difícil, porque o coronavírus terá duas consequências. A consequência humanitária, humana, de mortos, da quantidade de mortos, da quantidade de infectados, e a consequência no bem-estar da população. E aí é evidente que a equipe econômica de Bolsonaro está perdida. Ela não sabe muito o que fazer. Nós sabemos que os pequenos negócios tendem a sofrer mais do que os grandes negócios. A padaria da esquina, a vendinha da esquina, ele tem lá X funcionários, o dono tem um patrimônio, que é um patrimônio pessoal, um patrimônio não da empresa, um patrimônio pessoal da família, e ele não vai conseguir, depois de um mês de atividade baixa, ele não vai conseguir pagar seus funcionários. Eu não estou nem entrando aqui na mão de obra temporária, na mão de obra, na uberização do trabalho. Esses daí estão numa situação ainda muito pior, mas é um efeito dominó. Claro que a grande empresa não vai conseguir. A Airbus, a Boeing, que são empresas imensas, o setor de transporte aéreo estava crescendo ao ritmo de 4% ao ano, muito forte, mundialmente falando. Haverá um decréscimo, o mundo inteiro deve entrar numa recessão, o Brasil também, já é economista falando que o Brasil deve entrar numa depressão, então será muito difícil para Bolsonaro utilizar algum estratagema de comunicação que ele escape de ser fortemente responsabilizado pela crise. É claro que ele vai se utilizar das fake news, da desinformação, isso daí vai continuar acontecendo, mas ele é o presidente. As pessoas votaram nele para presidente. Então vem a crise, as pessoas dizem, foi o presidente. Ah, não, o presidente diz, não foi por causa da minha atuação, foi por causa do coronavírus. Olha, não quero saber. Nós elegemos você para melhorar nossas vidas. Nós vimos que deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo e por aí vai. Acontece sempre assim, eu já disse isso aqui em outro vídeo. O que vem de bem e o que vem de ruim
dentro de um governo, de bom e de ruim. Ninguém quer saber se aquilo estava ou não fora do controle do governante. Se foi bom, o governante é mais aprovado. Se foi ruim, o governante é mais rejeitado. Creio eu que será esse o destino de Bolsonaro: aumentar a sua rejeição, diminuir a sua aprovação. Mas olho vivo, o populismo de direita no mundo inteiro pode sim, em breve, sofrer uma debacle. Não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que foi aberta uma janela de oportunidade. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente o vídeo. Um grande abraço.